Estamos no terceiro episódio de Unidas com Maria. Eu sou Larissa Maria, estou aqui com a minha amiga Ana Clara. E olha que hoje o assunto é muito frequente nas nossas discussões e conversas, né? Os nossos amigos sempre perguntam e a gente também recebe essa pergunta sempre quando encontramos alguém. Às vezes pessoas que estão dentro da igreja, às vezes pessoas que querem se aproximar de Deus, que é como escutar a voz de Deus, como saber o que Deus tem pra gente. E o nosso convidado, ele é muito especial, vai poder falar pra gente um pouquinho de como entender o que Deus está falando e quando Deus está falando. Conta um pouquinho, amiga. Sim, ele que é mestrando em Teologia Bíblica, vigário paroquial da paróquia São Marcos, Padre Yuri. Amém, que alegria, Deus abençoe a cada um dos que participam, né, desse podcast, cada uma de vocês que aqui estão acolhendo o Padre, fizeram esse convite. Eu vi tanta gentileza, né, tanto carinho nesse desejo de estar aqui nesse projeto tão bonito. Também a todos que têm ajudado na edição, para que, de fato, esse podcast seja a ocasião de evangelização. E assim como vocês estão unidas com Maria, todos também, cada um de nós sejamos unidos à Virgem Santíssima. Amém, amém. Padre, conta pra gente um pouquinho da sua história, de como surgiu essa vocação de ser padre, como que foi? Eu acho que isso, de certo modo, é o que permeia o coração da maioria dos nossos paroquianos, não é verdade? Até porque padre não dá em árvore, né? Os padres têm uma história, os padres têm uma família, né? Eu digo que a minha vocação começou no seio familiar, no relacionamento entre meus pais, Marcelo e Luciana, que no próximo ano vão completar 33 anos de matrimônio e assim, já neste lar, né, cheio de amor, de compreensão, de respeito, eu nasci de fato, né, com muitos exemplos de virtude. Eu costumo dizer que meus pais são um grande modelo para mim, seja de ordem, seja de respeito, de compreensão, ao mesmo tempo de piedade, também de muita fé, coragem, honestidade, tantas virtudes que eu poderia aqui enumerar, mas eu vejo que daí, do meu seio familiar, do meu lar, onde depois, com 4 anos de vida, eu nasci em 93, né, hoje eu tenho 32, e minha irmã em 97, né, foi um grande presente. Meu pai se chama Marcelo, minha mãe é Luciana, minha irmã Juliana, e assim eu digo que a minha vocação nasce dentro da minha família. Meus pais, desde o início, sempre me ensinaram muito o caminho de Deus, não tanto com palavras, mas com atitudes, né? E daí, caminhando na Igreja Católica desde a minha infância, né, eu vejo que o meu tempo de catequese, recebi a primeira Eucaristia em 2002, na paróquia Nossa Senhora do Divino Amor. Fiz o tempo de preparação para o sacramento da confirmação também, nessa mesma paróquia, em 2009. E, ao mesmo tempo, Deus, com todos os seus projetos, né, me encaminhando e, aos poucos, me formando para um dia, né, eu entender claramente que me chamava ao sacerdócio. Por volta dos meus 15 anos, me chamou a mudar de casa, literalmente. Eu, ao mesmo tempo que fazia parte da paróquia Nossa Senhora do Divino Amor, comecei a fazer parte do Ministério de Música. O senhor canta, é verdade, olha! Cantava nas Santas Missas da paróquia Jesus Ressuscitado na Vila da Penha, ajudava na catequese da paróquia Nossa Senhora do Divino Amor e logo depois, né, um tempo depois, permaneci apenas na paróquia Jesus Ressuscitado. Confesso que eu já ouvia um pouco da voz de Deus enquanto estava na paróquia Nossa Senhora do Divino Amor, através do cônego Rogério Heleno, que me recordo de ao menos 3 vezes, após as confissões, perguntava: meu filho, você já pensou em ser padre? Olha! Eu lembro que na primeira vez eu rejeitei veementemente, até porque a figura do sacerdote, acredito que para muitos jovens, é uma figura bastante distante, né? Era bastante distante. Hoje, nós temos a oportunidade de, seja através das mídias sociais, seja através da nossa vida paroquial, de estar próximo, de nos fazer um com o povo e, assim como pastores, conseguir estar com cheiro de ovelhas, como muitas vezes Dom Orani nos sinaliza. Daí, conhecendo um pouco mais o Padre Rogério, tive a oportunidade de conhecer
então o pároco da paróquia Jesus Ressuscitado, onde eu fazia parte do Ministério de Música, Cônego José Rosa, né, com quem de fato eu consegui me abrir um pouco mais, consegui me aproximar, um verdadeiro pai espiritual que começou a me ajudar quando apresentei as primeiras questões vocacionais, as primeiras dúvidas que eventualmente algum jovem possa ter. Daí fui começando a compreender os sinais que Deus já manifestava na vida da minha família, no meu lar, e através da minha caminhada cristã, da minha caminhada como católico, eu fui compreendendo essa voz de Deus que já ressoava desde o momento em que eu nasci. Nossa, padre, que especial. Então a música também foi um caminho que Deus ali encontrou, né, para conduzir o senhor para mais próximo dele ainda e fazer com que pessoas manifestassem, ele fossem instrumentos, né, de caminhada mesmo na fé. E o senhor acredita, assim, que tem pessoas que Deus fala mais, tem pessoas que Deus fala menos? Ou, por exemplo, basta estar atento aos detalhes, né? O senhor poderia não estar atento ao que o padre falou e atribuir como uma coincidência, mas pela fé o senhor atribuiu como uma providência. Exatamente. Tem pessoas que Deus está falando e as pessoas não estão percebendo? Ou será que Deus está em silêncio com algumas pessoas? Uma coisa é certa, né? Deus é um pai amoroso, né? Ele nos ama incessantemente e deseja que nós experimentemos esse amor, todos nós. Deus fala através da nossa família, Deus fala através dos nossos amigos, mas Deus fala sobretudo através da sua palavra. Quando eu estava na paróquia Jesus Ressuscitado, servindo na pastoral da música, né, e diga-se de passagem, eu sou uma pessoa que quase respiro música, porque além de gostar de cantar, além de ter recebido de Deus a graça de conseguir cantar relativamente, seja nas santas missas, desde o Ministério de Música, seja agora como padre, como sacerdote, mas eu tenho certeza que através de cada canção também Deus falava comigo. Recordo de modo muito especial das pessoas que comigo começaram esse trabalho de evangelização através do Ministério de Música. Hoje, minha irmã, afilhada de casamento, Renata, né, começava a cantar comigo e tinha uma canção que nós gostávamos muito. Eu, ela, também o Lucas, que era nosso irmão do violão. E essa canção se chamava Reflexo, da Toca de Assis. Não sei se vocês já ouviram, né, mas talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo já tenham escutado. A música diz assim: nem as limitações ou minhas imperfeições me impediram de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Ou seja, gente, olha, fiquei até sem palavras. Qual era a próxima pergunta? Deus já fala conosco desde o nosso despertar, né? Quando nós olhamos, né, no espelho e nós vemos, né, que Deus nos deu a vida, nós vemos que Deus nos concedeu a graça de mais uma vez estarmos aqui, né, contemplarmos a criação, contemplarmos a presença das pessoas que nos amam, as pessoas que nos acompanham. Ali nós já vemos Deus falando, já vemos Deus presente e, sobretudo, acho que é uma graça maior ainda, Deus nos dar a oportunidade de nós sermos canal da sua presença, nós sermos chamados, assim como o Senhor nos fala no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5º, a ser sal da terra e luz do mundo, porque existem muitas pessoas que ainda não enxergam a Deus, não ouvem a Deus, porque faltam os bons testemunhos. E nós temos essa oportunidade, né? Então, vejo que a música, de modo muito especial, me ajudou a perceber essa presença de Deus. E se nós falamos da música cristã, nós falamos da palavra de Deus que é cantada. A palavra de Deus que é o próprio Deus quem fala conosco e assim, através da música, de um modo muito especial, ressoa nos nossos corações. É verdade. E assim, eu tava me recordando, hoje eu acordei e foi aquela correria, aquela expectativa para vir pra cá. E eu fui pra academia. E aí tava uma playlist, assim, de louvor.
Aí eu fui, fiquei escutando, falei, quer saber, eu acho que eu vou botar o Frei Gilson aqui. Não tinha ninguém na academia, eu botei, fiquei, assim, porque a música, ela ajuda muito, né? Assim, Deus fala conosco através da música, assim como os pequenos detalhes do nosso dia a dia, você servir o outro, ele vai falar com você ali. Então, nesses pequenos detalhes, né, padre? E é importante que a gente tenha bastante atenção, porque vocês devem saber, meninas, nós vivemos numa vida muito corrida. Hoje as coisas estão acontecendo e talvez nós não vivemos as experiências que Deus nos providencia da maneira devida. Deus fala com muitas pessoas, sobretudo, né, trazendo para o nosso lado católico, sobretudo na Santa Missa. Digamos, a Eucaristia Dominical é o momento em que muitas pessoas, a grande maioria talvez dos nossos paroquianos, se dá a oportunidade de estar ali num momento diante de Deus, ouvir as Sagradas Escrituras que são proclamadas, ouvir a homilia, que é também Deus falando conosco através do sacerdote. Porém, se nós não nos preparamos, se nós não abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a voz de Deus, de fato, essa palavra vai ser dita, essa palavra vai ser proclamada, essa semente vai ser lançada, mas talvez o solo do nosso coração não seja o mais agradável, não seja o mais preparado. Daí a importância de, além de perceber o que Deus está falando, nos preparar para ouvir a voz de Deus. Deus que fala de modo muito singular e de modo muito especial, de modo íntimo, pessoal com cada um de nós. E talvez esteja falando agora e nós estamos muito preocupados com o futebol, nós estamos muito preocupados com a política, nós estamos muito preocupados com a beleza, nós estamos muito preocupados com coisas que são boas, com coisas que nos ajudam a viver, porém não são essenciais. Deus é essencial. Deus deve estar em primeiro lugar e ouvir a voz dele deve ser primordial na vida de todos nós. Exatamente. Com certeza, padre. E o que o senhor falou é verdade. A gente tem tantas distrações durante o dia que se o nosso coração ele não buscar a Deus, de fato, ele vai falar e a gente que não vai estar numa posição de ouvinte, né? Há mais ou menos 6 meses atrás, eu comecei a missa diária. E, nossa, que graça. Depois disso foi tão mais fácil identificar quando Deus fala ou quando são as minhas próprias vozes, né, interiores. Qual dica que o senhor daria para quem tem dificuldade de entender, né, amiga? Quando são as nossas próprias vontades ou é quando Deus que está falando? Eu fico imaginando como o povo de Israel, desde o Antigo Testamento, quando Deus falava através dos profetas, através de uma leitura assim um tanto difícil das pessoas terem acesso à palavra de Deus e as pessoas com tanta atenção o buscavam. Hoje nós temos diversos meios de acesso à palavra de Deus. Estou aqui com a Bíblia Sagrada e também o nosso celular, é um meio de nós ouvirmos a voz de Deus de modo muito concreto. É a palavra. De fato, a palavra de Deus, que para muitos dos nossos irmãos é um livro, para muitos dos nossos irmãos são escritos, são histórias, para nós é alguém. É alguém que fala conosco e verdadeiramente, se nós abrimos o coração, se nós abrimos o nosso interior para permitir com que ele fale, e digo isso, né, como quem, mesmo sendo sacerdote, todos os dias precisa ouvir a voz de Deus. Todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. E se nós buscarmos a palavra, sobretudo a palavra de Deus, que nos revela esse tamanho amor do Senhor por cada um de nós, ele há de falar, silenciando, sobretudo pelo um método tão antigo, né, mas tão necessário da leitura orante da palavra de Deus, nós permitimos com que, pedindo o Espírito Santo, lendo a palavra, meditando, que seja um versículo, que ali Deus nos dê verdadeira contemplação da sua vontade e nos faça tirar bons propósitos. Vejam que belíssimo, é o próprio Deus quem inspirou cada um dos autores sagrados na redação da Sagrada Escritura, cada um dos mensageiros da sua palavra
na Sagrada Escritura e, ao mesmo tempo, esse mesmo Espírito Santo de Deus é o que nos ajuda a compreendê-lo, seja através da nossa leitura, seja através das meditações nas homilias, as meditações dos sacerdotes, seja através dos livros espirituais ou então dos comentários que nós temos aos montes agora na internet e, além de tudo, dos vídeos, das gravações, das meditações, das partilhas. Ou seja, nós hoje temos assim uma possibilidade muito maior e melhor de acessar essa palavra de Deus, de receber na tela do celular, de receber na nossa TV, de receber no rádio do carro, através, sobretudo, né, digo especialmente aqui da nossa rádio católica, da nossa arquidiocese, a Rádio Catedral, sintonia 106,7, que leva a palavra de Deus, né, para tantas casas, tantas famílias, né, e é um grande instrumento de evangelização da nossa arquidiocese. Então, em suma, acho que a palavra de Deus sendo semeada de tantos modos, cada vez mais torna-se mais fácil de nós ouvir a voz do Senhor e assim aprendermos dele mesmo. Quando a nossa vida está voltada a Ele, né? Então nossa vida está ordenada, sempre buscando a palavra dele, que nem o senhor falou. Então, ir à missa, ouvir o sacerdote na homilia, assistir um podcast como esse, Unidas com Maria. Já pede para se inscrever no canal, amiga. Fala aí. No canal. Aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Sigam o nosso Instagram também, @UnidasComMaria. E num podcast católico, na rádio, no carro, rezando o terço. São nessas pequenas coisas, colocando o seu estudo na frente, Deus na frente do seu estudo. Então, nessas pequenas coisinhas que ele vai falando conosco, sabe? O serviço ao outro é tão importante, assim, eu fico tão feliz quando eu tô no acolhimento lá da minha paróquia e eu vejo um paroquiano chegando e eu abrindo um sorriso para ele e às vezes ele nem tá no melhor dia dele, mas ele fica também feliz pelo meu sorriso. Então, são nessas pequenas coisas, Deus usa a gente para servir o outro e para evangelizar também o outro, sabe? Então, não precisa de grandes coisas. A gente só precisa fazer as coisas voltadas para Deus. Então, eu acho que são nesses detalhes. Isso é belíssimo. Eu me recordo que durante meu tempo de formação, obviamente que todos nós, quando ingressamos no seminário, eu e meus irmãos de turma, né, aos quais eu mando aqui um abraço, se alguém estiver nos assistindo, nós ingressamos no seminário dia 23 de fevereiro de 2016. E assim, todos nós trouxemos uma história conosco, uma relação com Deus na nossa história, das nossas paróquias, das nossas famílias, das situações que nós vivemos de estudo, de projetos acadêmicos e projetos profissionais. E cada um de nós foi aprendendo muito um com o outro, desde a nossa convivência no seminário, com todos os desafios que nós vivemos, com todos os propósitos que nós firmamos com Deus. E assim, de modo muito especial, na nossa formação, nós temos a oportunidade de conhecer as realidades tão diversas, primeiramente da nossa arquidiocese. E assim, no meu primeiro ano de seminário, permaneci na minha paróquia de origem, onde muitas das pessoas já me conheciam, viram o meu início e eu via aquelas pessoas do modo de viver a fé, com tanta piedade, com tanta profundidade. Ao mesmo tempo, depois trabalhei na paróquia São Miguel Arcanjo, em Magalhães Bastos. E lá também, de um modo um pouco distinto aos moldes daquela paróquia, daquela comunidade, o povo de Deus me ensinava também uma maneira muito singela de rezar, de buscar Nosso Senhor, de ir ao encontro do Senhor. Depois da paróquia São Miguel, estive na paróquia São Marcos, onde hoje eu sou vigário paroquial, por 3 anos. E assim foi um momento, acredito que transformador, porque passamos pelo período da pandemia e de um modo muito especial neste tempo, o nosso pároco, ainda atual pároco, Padre Alan Dias, passou por um grave tempo de enfermidade, conta da Covid-19, e nós fomos convidados a rezar com mais fervor. Acho que as ocasiões que nós passamos na nossa vida, sobretudo as ocasiões mais difíceis, sobretudo essa de uma comunidade
pedindo, clamando, e assim toda a arquidiocese se unindo em oração, pedindo pela recuperação do Padre Alain, né, nós vimos a necessidade de ouvir a voz de Deus cada vez mais. Seja para nos momentos de dificuldade nós não esmorecermos, não desistirmos, mesmo quando o quadro clínico do Padre Alain era bastante complicado, mas nós cada vez mais fomos sendo forjados, né, por essa prova, por esse momento de dificuldade, para ouvir a voz de Deus. E assim, com essas pessoas, aprendi muito também, além da última paróquia pela qual passei, até o tempo do diaconato, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Realengo. Então, assim, é uma grande graça conhecer, né? Me recordo das pessoas em Realengo de um modo muito especial, rezando, das pessoas na Vila da Penha, na minha origem, rezando, aqui na nossa paróquia São Marcos, onde hoje eu sirvo como sacerdote. Então, de fato, para nós, desde o tempo do seminário e neste tempo de sacerdócio, cada vez mais o Senhor vai nos ensinando a ouvir e o povo de Deus vai nos ensinando também, né, a compreender a voz de Deus. Sim. E Padre, o Senhor falou sobre momentos de dor, né? O quanto a dor, ela nos forja também e pode ser uma oportunidade de fé para todo cristão, né? Ou até para aquelas pessoas que estão distantes de Deus. Às vezes a dor pode ser um convite para que aquelas pessoas se aproximem de Deus. Eu vivenciei a perda da minha mãe muito nova, aos 18 anos. A Ana também, né? Passou pela perda da mãe dela, com um aninho ainda mais nova. E embora em momentos diferentes, o que a gente sempre fala é que a nossa realidade foi totalmente modificada, né? A falta materna é muito grande, a ausência é muito grande, alguns dias são muito mais difíceis, mas a gente sempre fala, seguindo a religião que a gente segue, buscando Deus como a gente busca, se formos pessoas tristes, é um contra-testemunho, né? Porque a alegria, ela vem do Senhor, independente dos momentos difíceis que a gente passa. O Senhor acredita que a dor pode ser também um convite de Deus, individual, né? Cada um ali com a sua dor, com a sua cruz, para que aquela pessoa se aproxime de Deus, pode ser uma chance para isso? Com certeza. São muitas as histórias, muitos os testemunhos que nós, como sacerdotes, também desde o tempo do seminário, nós ouvimos sobre pessoas que verdadeiramente foram alcançadas pelo Senhor através de um momento de dor, através de um momento de perda, seja do falecimento de algum familiar, seja de algum problema, alguma questão financeira, ou então, de fato, quando compreendem o vazio interior que elas possuem e são tomadas por uma certa angústia. Desse modo, acredito que, como diz o dito popular, algumas coisas, se nós não vivemos pelo amor, nós viveremos pela dor. Se a pessoa não se aproxima de Deus pelo amor, ele pode se aproximar de Deus pela dor. Obviamente que nós não desejamos que ninguém sofra. Deus não deseja que ninguém sofra, mas o problema do mal, o problema do sofrimento no mundo, o problema das dificuldades que nós passamos durante a vida é algo que vai permear toda a humanidade, né? Independente da nossa fé, né? O ser humano sempre se questionou o porquê de estar passando por alguma dificuldade, seja atribuir porque não foi fiel a alguma divindade, a algum ser superior, seja atribuir porque de fato cometeu um erro, ou seja porque entendeu um verdadeiro propósito ao passar por essa dor. Geralmente o propósito vem após a pessoa conseguir superar essa dor, mas em meio à dor é importante que nós sempre recordemos das palavras de nosso Senhor. Não tenhas medo. Tantas e tantas vezes a palavra de Deus nos diz, não tenhas medo. E como nosso Senhor nos encoraja, diz, no mundo tereis aflições, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Porém, se nós, no momento de dor, não encontramos talvez alguém que nos vai ser essa luz, que nos vai ser esse apoio, que nos vai ser esse amparo, que talvez não nos fale de Deus, mas com a sua presença nos mostre o rosto do Senhor, nos mostre esse abraço misericordioso do Pai, talvez de fato a pessoa nunca vai ter essa oportunidade de se encontrar com Deus. Daí a missão de todo cristão, quando nós somos batizados, recebemos os dons do Espírito Santo, somos inseridos ali
na igreja, nesse corpo da igreja, nós não entendemos a amplitude dessa beleza, né, que é ser igreja. Né? Mas, de fato, quando nosso Senhor nos faz ser igreja, Ele nos mostra que temos irmãos, que não estamos sozinhos. E ali Deus se faz presente. Ele envia pessoas. Envia pessoas que, mesmo que nós não percebamos naquele primeiro momento, essas pessoas vão ser para nós a voz de Deus, que nós vamos escutar. Muitos esperam que Deus fale de maneira extraordinária, tal como o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, mostra o arcanjo Gabriel chegando ao encontro da Virgem Maria, tal como os próprios evangelistas vão nos narrar a visita dos anjos, né, a José, a visita do anjo, né, a Zacarias. Muitas pessoas vão esperar que Deus fale desta maneira milagrosa, desta maneira sobrenatural. Mas a verdade é que nós não vamos ouvir assim necessariamente a voz de Deus dessa maneira. Existe uma maneira ordinária, sobretudo pela palavra, existem maneiras extraordinárias com os sinais através das pessoas e daquilo que nós vivemos, mesmo que alguém não nos fale, mas Deus nos fala. E a dor também é um modo de Deus nos falar. Não talvez um porquê, mas nos dando certamente um para quê. Para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos encorajados, para que nós encontremos um propósito maior, para que nós sejamos também testemunhas que vão levar a presença de Deus para outros que precisam ter as suas dores superadas, para que nós sejamos essas testemunhas que vão dizer, olha, a dor não é o fim, a dor não é o fim, mas existe vida além da dor. E essa resposta é Deus quem nos dá. Existe sempre a vida após a morte, após a dor, após o sofrimento. A vida vence a morte. A vida sempre vence a morte. E assim, eu gosto muito de pensar que mesmo aqui é tudo passageiro, né? E é claro, Deus nos deu a vida e a gente precisa usufruir dela de maneira boa, fazendo bem. Mas que a gente só vai conseguir o pleno descanso lá no céu. Então, nós vamos ter as dificuldades aqui, então toda dor vai ser aqui. E que um dia a gente vai poder descansar plenamente. Então, que a gente enfrente as coisas aqui sempre não acreditando que você vai ter a força, mas que Deus vai te dar a força, porque nós somos fracos. Então, Ele que nos dá essa força, Ele que nos fortalece para que a gente consiga enfrentar as dificuldades da vida. E as coisas boas também. Então, agradeça as coisas ruins que Deus nos dá, não. Que Ele permite. Ele nos permite. Então, agradeça sempre, sabe? Não reclame, não murmure, mas agradeça, porque a vida, a gente precisa agradecer mais do que reclamar, né? No 30º domingo do tempo comum, eu me recordo, né, de durante a homilia, recordando as figuras ali do fariseu e do publicano, que no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas são apresentados pela liturgia. Nós vemos a figura do fariseu, né, demonstrando as suas atitudes, mas com uma postura não tão humilde, com uma postura não tão de gratidão ao Senhor, mas parecia-nos que ele havia feito tudo por conta própria e estava pedindo a Deus para fazer ali a contabilidade das suas boas ações. Ao mesmo tempo, o publicano, que era alguém que não era flor que se cheire, tinha tantas práticas erradas, tanta corrupção, tantas coisas, mas suplicava a misericórdia de Deus. Diante do Senhor nós somos nada. Se nós não percebermos que mesmo estando na igreja, mesmo tendo a graça de receber a Eucaristia, mesmo tendo a graça de fazer boas ações, mesmo tendo a graça de levar a palavra de Deus, nada disso é possível se não for o Senhor quem age em nós. E a salvação, o momento em que nós vamos experimentar de fato a vida eterna, a glória eterna, o momento onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá tribulação, nós precisamos viver o dia de hoje com gratidão a Deus por tudo, como você dizia, com gratidão ao Senhor por desde o nosso despertar até o momento de nós nos deitarmos, o Senhor ter nos permitido viver as experiências que Ele permitiu e entender, né, que tudo isso
vai nos formar, tudo isso vai nos moldar, e pedir que Ele aumente em nós a fé, para que nós creiamos verdadeiramente na sua palavra, a esperança, para que nós não nos desesperemos do que acontece de ruim ou do que acontece de bom, mas saibamos que estas palavras são palavras de vida eterna, e amemos ao Senhor e aos nossos irmãos em tudo o que nós fizemos. Fé, esperança e caridade devem nortear toda a vida do cristão, para que de fato nós não caiamos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, mas verdadeiramente gratos a Deus sigamos a nossa missão. Sim. E padre, o senhor falou também, né, que às vezes as pessoas que não estão percebendo ali o agir de Deus, né, não é Deus que não está agindo. Deus pode estar falando agora com outras pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, e se essas pessoas não estiverem atentas, não é que Deus não deu a graça está ali, né, mas ela pode passar despercebida. O senhor entendeu que o seu caminho era como padre, né, era a sua missão de vida. E um homem que entende que o caminho dele é o matrimônio, como é que ele pode fazer para escutar a voz de Deus nessa perspectiva da caminhada dele, né? Nessa vivência? Olha, eu vejo que o homem, digamos assim, o ser humano, né? Tanto homem como mulher, tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus desde o tempo do namoro. Porque quando nós olhamos para as vocações e recordamos os sacramentos de serviço, o padre recebe o sacramento da ordem, os noivos recebem o sacramento do matrimônio, quando ali eles celebram na celebração, quando ali eles celebram a Sagrada Aliança que o Senhor abençoa através do sacerdote, através do ministro ali que preside a celebração para os noivos, mas olhando para cada uma das nossas experiências, né, nós vemos que Deus nos dá a oportunidade de discernir. Discernir é saber que Deus nos falará, Deus nos dará sinais e nós vamos precisar escolher, porque toda a nossa vida, todos os dias, nós fazemos discernimentos do que é bom e do que não é bom. Nós fazemos escolhas quanto ao que nós queremos e o que nós não queremos. Se uma pessoa deseja, de fato, discernir a vida sacerdotal, o chamado para o sacerdócio, essa pessoa precisa ouvir a voz de Deus e buscar um apoio para que alguém o ajude, né? O sacerdote, o diácono, o seminarista, que são figuras que ouviram a voz de Deus, decidiram, né, de fato dizer sim ao Senhor e podem ajudar. Como diz o dito popular, ninguém é bom advogado em causa própria. E quando falamos em matéria de discernimento, de fato, nós não somos bons em discernir tudo sozinhos. Obviamente que algumas coisas vão caber apenas a nós, porém, certamente Deus vai falar através de outras pessoas. Daí a importância de escutar essa voz de Deus na figura de outras pessoas. Eu, com a presença do meu pai e da minha mãe, os quais eu agradeço muito, todo o testemunho dos momentos de alegria, dos momentos de dificuldade, dos momentos de provação, das brigas, das broncas, de todo o ensinamento que eu pude receber na minha família, porque dentro da minha casa eu já tive grande exemplo, né? Já tive ali grandes sinais da vida matrimonial. Obviamente que, assim mesmo não entendendo sobre a vocação sacerdotal, também não entendia tudo sobre a vida matrimonial, mas vivi experiências de namoro que permitiram com que eu fizesse também esse discernimento. É interessante porque, depois de algum tempo, olhando para trás, eu vejo que na minha história, cada uma das experiências de namoro que eu tive foi essencial para que eu pudesse fazer um bom discernimento para o sacerdócio. Não que tenham sido experiências ruins, não que tenham sido experiências perfeitas, mas foram experiências necessárias. Eu, no ano de 2012, algumas pessoas até da minha paróquia não sabem, mas eu tive a minha primeira oportunidade de discernimento para ingresso no seminário, onde, através do grupo vocacional arquidiocesano, que é o grupo de discernimento, com o acompanhamento hoje do meu irmão, Padre André Luiz, onde os seminaristas, ou melhor,
os vocacionados são direcionados pelas paróquias para ali serem acompanhados, partilharem sobre a vida, rezarem, ouvirem a voz de Deus através do testemunho de outros sacerdotes. Eu fiz essa primeira experiência em 2012, na época com o padre Leandro Lenin e alguns seminaristas que hoje já são sacerdotes. Ali eu tive a oportunidade de primeiro ouvir falar com mais afinco sobre testemunhos de irmãos que estavam vivendo o mesmo que eu vivi. E Deus falou através deles. Ao mesmo tempo, partilhava com o padre José Rosa, cônego José Rosa, sobre as experiências que ali vivia, porém, minha família não compreendia muito bem. Ah, isso que eu ia perguntar para o senhor. Quando o senhor falou assim, eu quero ser padre, o que seus pais falaram? Essa primeira situação foi bem difícil, porque meus pais tinham muitas expectativas, inclusive dos relacionamentos que eu tinha, de que muito em breve viessem netos de sangue. Né? Então, falar sobre filhos espirituais não tinha qualquer cabimento. Porém, eu também precisava amadurecer. O meu discernimento não foi feito de um dia para o outro para entrar no seminário, como nós conversávamos no início. Foram muitos sinais que eu fui entendendo depois, que já eram sinais de Deus falando conosco. Desse modo, através da minha família, eu encontrei uma primeira dificuldade de aceitação. Por quê? Por falta de compreensão. Tanto eles quanto eu não entendíamos a experiência que eu estava vivendo. Porém, algo que depois eu vinha dizê-los, é uma experiência pessoal, é uma experiência íntima. Cada um de nós deve ter a oportunidade de fazer o seu discernimento e escolher livremente, tal como eu pude, depois de alguns anos, fazer a escolha livremente. E antes de entrar para o seminário, no ano de 2015, quando então eu fiz pela segunda vez, em 2013 e 2014, abrindo aqui um breve parênteses, eu não fui aceito em 2012 para ingressar no seminário, porque o seminário percebeu que eu precisava amadurecer, ou seja, encontrei ali também um sinal de Deus, a voz de Deus dizendo que eu precisava ter mais um tempo fora, não me fechando as portas. Mas o senhor ficou com raiva na hora ou não? Com certeza. Estão vendo, né? Eu lembro claramente daquele momento que hoje meu irmão, o padre Anderson Manuel, era seminarista, daí ele disse, Yuri, nós vemos sinais de vocação em você, mas é necessário que você tenha mais um tempo de discernimento. Se você desejar, retorne no ano que vem, o que eu não fiz. No ano seguinte, eu ingressei na universidade, estudava no Instituto de Matemática da UFRJ, ingressei também... Matemática! Tem horror a Muitos números. não sabem, mas nos anos de 2013, 14 e 15... eu estive estudando lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu não quis dar prosseguimento. De fato, uma das renúncias que eu precisei fazer foi desse curso superior, onde eu não encontrava mais sentido, diante da voz de Deus que continuava falando no meu coração. Também tive a oportunidade de dar aula de inglês num período no curso de inglês que eu cursava, depois eu fui chamado a lecionar, e ainda viver algumas experiências de namoro nesse período, além da Jornada Mundial da Juventude, que para todos nós no Rio de Janeiro que participamos, tivemos a oportunidade de servir, foi algo transformador. Então, assim, uma série de experiências que aconteceram até que em 2015, de fato, através de alguns sinais bastante claros que o Senhor falava comigo, eu decidi deixar namoro, deixar o trabalho, deixar a universidade, deixar a minha família para viver essa experiência, como eu disse, a partir de 2016, no seminário, onde desde o primeiro dia eu digo que com muita alegria eu pude todos os dias dar meu sim ao Senhor e a toda a formação que eu viria a passar. Interessante, né? Essas renúncias que a gente faz para seguir o Senhor. Então, nós não seguimos a vocação do sacerdócio. Obviamente, porque nós somos mulheres, mas nós temos que ter essas renúncias dessas coisas tão mundanas. Então, quando a gente passou pelo processo de conversão,
nós tivemos que deixar amigos, nós tivemos que, às vezes a família também não entende. Nossa, mas agora você só vive na igreja, Missa né? todo dia? Missa todo dia, né? Enfim, são essas renúncias que nós temos que fazer para seguir o Senhor, faz parte, né? Então, tanto do sacerdócio quanto da vocação do matrimônio, né? Que nós vamos seguir, se essa for a vontade de Deus. Então, são essas renúncias. Sim, e padre, até complementando o que ela falou e também perguntando para o senhor, o que Deus espera da gente no tempo de namoro, por exemplo, né? Eu e a Ana somos mais novas e muita gente que nos acompanha também está nessa fase e muita gente relativiza isso, né? Não, minhas vontades, Deus não vai ficar chateado. E a gente sempre conversa o quanto é difícil, o quanto essas renúncias são difíceis, mas muito pior é fazer o coração de Jesus ficar triste. Então, o que o senhor acredita como sacerdote, também tendo passado, né, pela fase do namoro, que Deus espera não só das mulheres, quanto também dos homens nesse período? Olha, Deus espera fidelidade. Eu acho que a palavra fidelidade, ela é essencial, né? Num mundo em que, hoje em dia, as pessoas vivem cada vez mais de relações plásticas, descartáveis. Eu vejo que desde a fidelidade que Deus apresenta a cada um de nós, porque Deus é fiel em todo o tempo. Deus é fiel conosco em todos os momentos. Ele deseja que, em primeiro lugar, nós sejamos fiéis a Ele. Não o rejeitemos por conta de uma companhia, por conta de um companheiro, por conta de alguém que vai estar ao nosso lado e nós temos expectativas. Talvez esta pessoa não tenha as mesmas expectativas, mas Ele espera que nós sejamos fiéis à sua palavra e aos seus ensinamentos. E nós sabemos que a voz de Deus fala conosco o próprio Deus fala conosco através da igreja, através dos ensinamentos da Santa Igreja, que é, como dizem os documentos, o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça que orienta toda a igreja com seu Espírito Santo. Desse modo, quando nós ouvimos falar sobre o verdadeiro namoro, o namoro deve ser entendido como um período de discernimento para o matrimônio, né? Tem muitas pessoas que hoje, de fato, buscam na presença do outro um mero instante em que vão se curtir, um mero instante em que vão se agradar. E enquanto este agrado, enquanto esta alegria, enquanto este momento de prazer está acontecendo, ótimo. Mas a partir do momento em que se pede o sacrifício, a partir do momento em que se pede a renúncia, porque o convívio a dois exige renúncia, exige sacrifício, exige entrega, exige mortificação. Por toda a vida. Por toda a vida. Todas as pessoas, com todas as pessoas que nós amamos, nós passamos por esses momentos de renúncia. Seja para você obedecendo ao seu pai e à sua mãe na sua casa, você fazer alguma coisa que você sabe que será agradável a eles ou que não será agradável, porque dentro das nossas casas tem normas, não é verdade? E se nós os amamos, sabemos que eles nos amam em primeiro lugar, mesmo quando nós não conseguimos nem amá-los ainda, nós sabemos que eles querem o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós. E a igreja, como essa expressão do amor de Deus, vai nos apresentar a palavra, vai nos apresentar os mandamentos, vai nos apresentar o que a gente fala da busca de santidade a dois, desse namoro casto, onde as intimidades que não são devidas para aqueles que ainda não são casados não devem ser vividas. O tempo do namoro, de fato, é um tempo de se conhecerem, é um tempo de viverem experiências juntos de alegria, de conhecerem os defeitos, de conhecerem as famílias, de entenderem um sobre o outro, sobretudo quão um está disposto a se doar pelo outro. Porque quando nós falamos de relacionamento, quando nós falamos de matrimônio, nós falamos de doação. A própria carta de São Paulo aos Efésios deixa de um modo muito claro esse chamado que Deus faz a cada um dos que acreditam que são chamados ao matrimônio. Marido e mulher chamados a sacrificar-se um pelo outro. Ele mostra de modo belíssimo no capítulo 5 da carta aos Efésios desse amor que o marido deve ter pela sua mulher, entregando-se, imolando-se, sacrificando-se como Cristo se entregou pela igreja. E a mulher unida ao seu marido, para ali estarem juntos, sofrerem juntos, doarem-se juntos e unidos santificarem o seu lar.
Se o tempo do namoro não for um tempo do casal amadurecer o seu relacionamento, se conhecer, mas for vivido como um mero tempo de intimidade, como muitos querem viver. Como agora acham que é normal, né, pai? Exatamente. E o grande problema é nós, que estamos dentro da igreja, acharmos que a normalização do mundo tem que ser trazida para dentro. Acharmos que a igreja tem que mudar para se adequar ao que o mundo está dizendo, quando nós sabemos que cada hora o mundo vai dizer alguma coisa. E, certamente, assim como o próprio Cristo, que é caminho, verdade e vida, foi rejeitado pelo mundo, aqueles que querem viver a palavra de Deus devem entender que essa rejeição é também um sinal de que estão ouvindo a voz de Deus, de que estão fazendo a voz de Deus. Então, assim como o Senhor fala no capítulo 5 de São Mateus, das bem-aventuranças, fala: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem por causa de mim, por causa da minha palavra, por causa dos meus ensinamentos. Então, se os namorados desejam viver um tempo casto, um tempo verdadeiro de namoro, além de ouvir a voz de Deus através da igreja, também busquem bons exemplos. Nós sabemos que hoje, cada vez mais, nós temos realidades de famílias que marido e mulher não permaneceram unidos. Nós sabemos quantas e quantas realidades, talvez de pessoas que não entenderam o propósito do matrimônio, e assim os filhos hoje têm os seus pais separados, e assim os pais entendem que talvez não estiveram preparados, não amadureceram o seu relacionamento, não amadureceram o sentido de estarem juntos, e hoje não estão juntos. Talvez se tivessem se tivessem vivido um tempo de namoro mais maduro, de um tempo mais unidos, com mais ensinamentos, com bons exemplos, teriam vivido um matrimônio feliz. Porém, nós sabemos que a realidade de muitos hoje não é essa. Por isso é importante que, sabendo que Deus nos ama, sabendo que Deus deseja que nós sejamos felizes, obviamente que não plenamente aqui, mas no céu, que os nossos lares, que os nossos relacionamentos, que o namoro, que os matrimônios sejam de fato esse espelho da relação entre Cristo e a igreja, onde ele se doa e a igreja permanece fiel, onde ele ama e é amado, onde ele chama também a cada um de nós sermos expressão desse amor, amor que não é diferente, não é separado também da palavra sacrifício. Lindo isso, eu estava refletindo e o quanto a nossa vida também ela é muito guiada pelo sacrifício, né, amiga? Sim. Eu imagino assim que não só sacrifícios das nossas vontades, mas também do nosso tempo ali destinado, né, para fazer algo, a nossa dedicação para fazer algo. A Ana estava falando assim: nossa, amiga, eu tô curiosa também para ler o livro do padre. Então eu vou deixar essa parte já para você. É verdade. O padre, ele escreveu um livro recentemente, não foi? A Finitude da Vida. E conta pra gente, padre, um pouquinho sobre o seu livro, como é que foi. Olha, já adiantando, né, especialmente trouxe um exemplar para cada uma de vocês, tá bom? Só. Não sei se vocês já tinham, padre. mas esse trabalho, ele é fruto de, assim, todos os estudos que basicamente eu fiz na parte acadêmica do tempo do seminário. Né? Esse trabalho, ele nasce no tempo da filosofia, já explicando, os seminaristas, eles passam por 2 faculdades no tempo de preparação para o sacerdócio. Eu estudei filosofia dos anos de 2017 a 2019, 6 semestres, e depois fiz a faculdade de teologia de 2020 a 2023. E esse livro, ele é um aprofundar de vários trabalhos que eu realizei no tempo da filosofia, mas também da maturidade que eu adquiri no período da teologia. Vocês diziam no início, né, contavam no início que hoje eu estou no mestrado, e assim, ao mesmo tempo que nós não entendemos o que Deus quer de nós, a maturidade vai nos ajudando a compreender o que ele nos faz ser capazes. Eu nunca pensei que eu conseguiria lançar um livro. Olha só, e o próximo vem quando? Eu não sei quando virá o próximo. Mas tem próximo. Fato. Mas se Deus quiser, muito em breve eu vou conseguir dar continuidade a esse trabalho que é uma perspectiva filosófica.
Eu disse tanto aos meus paroquianos lá de São Marcos, mando um abraço aqui, se não mandei ainda, para todo o povo de Deus que tanto reza e me acompanha no meu ministério, mas tanto lá quanto nos outros locais onde eu fiz o lançamento, que esse é um livro de filosofia para nos ajudar a compreender a nossa existência. Como escutar a voz de Deus, né? Essa perspectiva sempre me causou muita reflexão, já no tempo da filosofia. E junto com o professor Robson Oliveira, que é quem escreveu o prefácio do livro, eu discerni qual o tema que eu trabalharia no meu trabalho de conclusão na faculdade de filosofia. Eu queria falar sobre a finitude, eu queria falar sobre a morte, eu queria falar sobre a existência. E então busquei um pensador que, digamos, me motivou um pouco pela dificuldade, né, por conta do desafio, eu reconheço, mas também pelo quanto eu achei interessante o seu pensamento. O livro, ele sendo dividido basicamente em 3 partes, né, com toda a apresentação que é feita pelo próprio professor Robson, a quem pedi, né, porque me acompanhou nesse período de filosofia e muito me incentivou, como ele incentiva a todos os seminaristas, do quão nós somos capazes de produzir livros, artigos científicos, fazer trabalhos belíssimos. Ele me incentivou, né, a produzir, né, muitos desses estudos. E eu, no livro, ele dividido em 3 partes, a primeira parte vai tratar um pouco mais sobre o modo de estudo, a filosofia desse autor, desse Martin Heidegger, um filósofo do século XX, onde ele traz uma corrente filosófica um pouco distinta da filosofia clássica de Aristóteles, de Santo Tomás. E assim, na primeira parte, eu vou falar um pouco sobre essa busca do ser, o estudo do ser, a existência, para, num segundo momento, assim como o próprio autor desenvolve, falar daquele ser, daquele ente que compreende a sua própria existência. Porque nós sabemos, nós estamos no mundo, nós sofremos a influência de diversas circunstâncias, de pessoas que estão ao nosso redor, e o ser humano é o único que compreende, né, que possui um momento de nascimento e um momento de partida daqui. Né? A filosofia ela não vai tratar, né, para os nossos ouvintes, quem está assistindo esses podcasts, a filosofia muitas vezes não vai se propor a tratar sobre algo além da nossa existência material. Né? E esse autor, de fato, ele faz uma investigação, um estudo da nossa existência terrena, material, mas numa perspectiva de como eu compreendo o modo como eu estou aqui. Como eu compreendo o modo como eu me relaciono com o meio. Como eu compreendo a minha existência. Daí ele chama o Dasein, o ser que está aí, ou seja, o próprio ser humano que compreende que está no mundo, compreende que ele nasce, que ele sofre, que ele se alegra e que um dia ele vai partir desse mundo, que um dia a sua existência nesse modo aqui no mundo vai se encerrar, passa pela angústia também de saber que a sua existência é finita. Uma das motivações que eu tinha para o início desses estudos filosóficos existem muitas pessoas no mundo que não pensam no momento em que vão partir. Existem muitas pessoas no mundo que não pensam que talvez a existência delas possa se encerrar no dia de amanhã. De uma hora para outra. De uma hora para outra, e vivem como se de fato não fossem morrer. Isso me causava muito questionamento. E aí, nesse pensamento, nessa corrente filosófica do existencialismo, o Martin Heidegger dá essa investigação, esse estudo, essa exploração dessa questão filosófica, mostrando, né, um pouco dessa angústia que o homem sente por conta da temporalidade da sua existência diante da sua finitude. Daí, no 3º capítulo, a gente vai falar propriamente da finitude, da morte, né, o modo como o homem caminha para a morte, o modo como o homem se prepara para encontrar-se com o fim da sua existência terrena e que não precisa ser motivo de desespero. Nós podemos viver essa expectativa, podemos viver esta certeza, não de uma maneira ruim, mas de uma maneira humana,
de uma maneira real, sabendo que se hoje temos a oportunidade, daí já alguns desenvolvendo, né, além um pouco do pensamento do filósofo, mas sabendo que todas as oportunidades que nós temos hoje são únicas. Se eu estou aqui com vocês, que eu viva com intensidade essa oportunidade. Se eu tenho a oportunidade de construir laços, se eu tenho a oportunidade, sobretudo, de amar a Deus. Obviamente, a filosofia do Heidegger não vai tratar sobre isso, daí a minha motivação para o próximo livro. Spoiler! Mas se eu tenho a oportunidade de amar a Deus, talvez passar pela morte, talvez viver o luto, não seja uma oportunidade ruim, mas de fato objeto da providência para que eu seja mais quem Deus quer que eu seja. Ai, que lindo! Viu? Já teve a vontade de ler o livro do Padre. E Padre, falando sobre oportunidade, né, e sobre o agora, que é a certeza que a gente tem, viver esse agora entendendo que é uma oportunidade de Deus, eu gostaria de agradecer pelo Senhor ter aceito o convite de estar aqui conosco, o primeiro podcast que eu fiquei sabendo. Estamos felizes, Especial, né, especial, sim. Só abrindo um parênteses, a gente tinha iniciado um trabalho no seminário de um podcast, na minha época como seminarista, então dali de repente alguém encontra no YouTube vai falar alguma isso, gravação. Eu não tô mentindo, não. Não, mas assim, como convite exterior, né, assim, nesse período já como sacerdote, é a primeira oportunidade. Ai, que alegria. É alegria mesmo. Então, vamos encerrar esse vídeo sempre unidas com Maria, né? Então, muito obrigada, Padre, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E é isso. Muito obrigada, Padre. E uma frase que o senhor poderia deixar para quem está assistindo a gente, tá unidas com Maria, né? Tá unida conosco também. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade para sermos verdadeiramente felizes. Amém.